Bom, aí pessoal, aqui é o professor Valim. Então vou dar agora umas dicas sobre a análise do conto O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, certo? Bom, o conto foi publicado em 1911 pela Gazeta da Tarde. Tá? O enredo continua totalmente atual, porque, em suma, o conto fala sobre o quê? Uma sátira que Lima Barreto faz. Ah, a impressão falsa que a gente tem às vezes, por um linguajar difícil, né, pela aparência das pessoas ou pela posição. Hoje mesmo, se a gente comparar com o linguajar dos economistas, médicos, juristas, enfim, isso tudo às vezes nos impressiona e leva a uma falsa aparência, não em todos os casos, né? Mas o Lima Barreto satiriza o pensamento da sociedade carioca. No início do século XX houve o que no Brasil? Uma busca, uma, uma ganância pela titulação, por títulos. Né? Então as pessoas que tinham títulos já apareciam sempre mais. Claro que é importante no mercado de trabalho, principalmente hoje em dia, isso. Mas na época havia uma supervalorização, talvez, da aparência, do modo de falar, da posição. Então o personagem principal, que é o Castelo, através de toda uma malandragem que ele usa, né, ele consegue se sobressair, consegue ascender socialmente, e enganar todas essas pessoas. Então é uma sátira à falsa sabedoria, o conto, porque todas essas pessoas, políticos, pessoas da elite, se deixaram enganar por ele no conto. Em suma, o que eu vou fazer mais é análise, não um resumo do conto, mas a história do conto seria o quê? É um personagem, Castelo, que é o personagem principal, relatando ao amigo Castro a sua ascensão e glória. Uh, Certa feita, ele, passando necessidades, vê um anúncio, né, procura-se professor de javanês e resolve se candidatar sem saber nada sobre a língua. Então ele vai a uma biblioteca, estuda alguns aspectos geográficos da ilha de Java, descobre que é né, a língua da ilha de Java, o javanês, uh, começa a estudar só apenas o alfabeto e umas noções de gramática e se apresenta para o trabalho. Como a aula não dá certo com o passar do tempo, ele recebe o livro para traduzir. Como ele não sabe traduzir, ele inventa as histórias e acaba se dando muito bem. As pessoas começam a julgá-lo de uma forma como se ele fosse uma pessoa laureada, apontam na rua, ali o homem que sabe javanês, ele começa a receber muitas cartas de intelectuais do interior, convites para eventos, festas, tem toda uma ascensão baseada nisso, apenas na aparência. Se a gente for analisar o personagem, não é uma personagem nada plana, assim, bem complexa, porque apresenta conflitos interiores, né? Principalmente entre o ser e o fazer, porque na verdade, à medida que vai passando na decorrência da história, ele não sabe mais quem ele é, porque ele é uma pessoa que ele inventa, na verdade, não é mais ele. Então ele tem conflitos interiores entre o ser e o fazer, né? Quem ele é ou como fazer. Ele tem que inventar uma história para poder manter a posição dele sobre o pai marinheiro que passa pela Bahia. Assim ele aprende javanês e ele tem que sustentar essa história sempre. E ele passa por algumas situações em que quase é desmascarado. Dá para dizer que a pior situação seria quando tem um prisioneiro e que chamam ele para traduzir e que ali ele vai ser desmascarado. Daí ele fala umas palavras em holandês, uma autoridade holandesa identifica e faz a tradução antes dele chegar. Então ele consegue se safar mais dessa. Tá? E mostra, o conto mostra, além dessa sátira, uma ambiência no Rio de Janeiro, mostra até a ascensão pelo próprio ambiente no começo. Ele fala sobre o bonde, sobre algumas ruas populares, a Biblioteca Nacional. Tá? E isso é demonstrado, a ascensão dele é demonstrada à medida em que os lugares, os ambientes vão se modificando. Depois a casa do barão, em que ele vive, a confeitaria, que na época, 1911, era um lugar de pessoas bem-sucedidas, abastadas,
né, um lugar chique, e ele passa a frequentar essa confeitaria, certo? A gente pode colocar como tema principal, né, o oportunismo, né, a malandragem, onde o personagem, o Castelo, encontra a oportunidade ali de se passar por um professor de javanês e faz isso. Como subtemas ou temas decorrentes do tema central, dá para colocar vários sinônimos como valor da aparência, falsa sabedoria, esperteza, astúcia, malandragem, política de favores. O conto fala sobre o artificialismo das pessoas, o artificialismo da própria personagem, centrado no castelo, pelas mentiras, pela enganação, e ele é capaz de fazer de tudo para conseguir manter essa história dele. E os personagens secundários atuam como? Os personagens secundários, o barão, o visconde, a filha do barão, o genro do barão, eles atuam como? Eles atuam de uma forma a tornar bem clara a crítica à sociedade, que são as pessoas ali da elite, da falsa sabedoria, que são enganadas por ele, na verdade, né, só pela aparência. O conto apresenta uma linguagem bem coloquial, com expressões corriqueiras, assim, expressões do dia a dia. Não é todo escrito em norma culta, ele é bem objetivo, que é uma característica também do Lima Barreto. Né? E o Lima Barreto tinha isso de que o Brasil era um país burocrático, estúpido, e ele faz, em outros contos, em outras obras também, uma forte crítica à sociedade, a esse lado da aparência, da valorização errada, segundo ele. E esse conto demonstra bem isso. Na verdade, ele é um mestre na crítica, por meio da ironia no conto. O conto até lembra, só pelo o tema da crítica, né, chegando junto à malandragem, então Memórias de um Sargento Milícias, que fala um pouco do personagem Leonardo lá na malandragem do brasileiro, aquele que se safa, que se sai bem pela esperteza, pela malandragem. Tá? É uma crítica à arrogância da elite carioca de 1900. O barão, né, de Jacuecanga é colocado como o idiota da vez, né, porque onde tem um esperto precisa do quê? Precisa de um cara ou pessoas a serem enganadas. No caso, ele é o mais enganado, né, ao longo do enredo ele engana todos os personagens, né, mas o mais enganado dá para dizer que seria o barão. O personagem do Castelo desdenha, né, por meio da ironia, o saber acadêmico, na verdade. Ele não valoriza esse saber acadêmico, não valoriza a busca, a intelectualidade. Ele até tenta, certa feita no conto, quando ele compra revistas, né, livros, mas ele não tem um empenho. Né, ele acha desnecessário até esse empenho, a sabedoria intelectual, porque por meio da malandragem ele consegue ascender e consegue o que ele conseguiria se ele tivesse de fato essa sabedoria, na verdade. Tá? E essa desvalorização do intelectualismo, do saber verdadeiro, fica bem evidente no conto à medida que a personagem percebe que é muito mais importante a troca de favores, a proximidade com pessoas importantes, tá? Com os favores políticos, do que realmente o saber, né? Porque isso cria a oportunidade, cria a chance. É mais ou menos como um apadrinhamento que a gente tem na sociedade hoje. O conto é totalmente atual por isso, porque se a gente analisar todo o pensamento da sociedade, tem muito a ver com a sociedade hoje, em que muitas vezes a proximidade com alguém importante, com alguém influente, é mais válida do que o saber ou a competência também. Certo, pessoal? Então essas são algumas dicas sobre análise do conto, e logo eu vou gravar outras sobre obras completas também, certo?